Universidade Federal da Paraíba, gerente executiva da ressocialização da Secretaria do Estado de Administração Penitenciária, possui experiência na área de segurança pública com ênfase no sistema prisional. Para palestrar sobre ressocialização no sistema penitenciário paraibano, aplicações educativas nas penitenciárias, Ziza Maia, a gestora executiva. Bom dia a todas e a todos, bom dia a todos os professores e agradecer mais uma vez pelo convite. De antemão, queria colocar que quando o Coronel Arnaldo colocou aquela foto lá com a pedra, eu até disse ali, eu me sinto exatamente desse jeito. E não tem só uma pessoa, a gente, que os outros estão aqui, mas é porque, assim, além de toda a dificuldade que a gente tem, primeiramente com a sociedade, de compreender que as pessoas que estão privadas de liberdade estão cerceadas, sim, de alguns direitos, mas continuam sendo cidadãos, a gente encontrou com a implantação da gerência de ressocialização uma dificuldade imensa dentro do próprio sistema. A compreensão de que as pessoas que compõem o sistema hoje, os agentes penitenciários e os técnicos, a compreensão de que é necessário que se trabalhe essas pessoas, porque dentro do Brasil a gente não tem pena perpétua. Aqui a gente não tem nada que determine a pena de morte nem a prisão perpétua, ou seja, essas pessoas vão passar um determinado tempo dentro da prisão e vão voltar ao convívio social conosco. E aí, como é que a gente quer que essas pessoas voltem, como é que a gente espera que essas pessoas voltem a conviver conosco? Então, se a gente não entender que é responsabilidade, sim, do Estado, mas o Estado não faz nada sozinho, que a sociedade precisa participar desse processo, a gente vai continuar alimentando esse ciclo de violência, que ele só vai aumentar como vem aumentando, como os dados bem colocou aqui Arnaldo. Eu lembro bem que, há algum tempo atrás, o Presídio Feminino, nós tínhamos aí um bom pastor, conhecido Bom Pastor, e ele precisou ser construída uma nova unidade aqui, porque o número de mulheres aumentou de forma assustadora. E não só, quando a Arnaldo estava colocando a exposição do crescimento, em fevereiro desse ano nós tínhamos 8.500 reeducandos no sistema. 2 meses depois esse número passou para 8.800 e alguma coisa. Então, em 2 meses nós tivemos mais de 200 pessoas entrando dentro do sistema, em apenas 2 meses. Então, se a gente terminar o ano com 9.000 ainda está bom, porque infelizmente eu acredito que esse número vai ultrapassar os 9.000. E isso se dá pelo ciclo da violência que a gente, querendo ou não, temos parte de responsabilidade nele, e a gente vai ver exatamente por quê. Depois de dois bacharéis em Direito, vem um assistente social para quebrar um pouco dessa questão do julgamento e trabalhar a perspectiva do ser enquanto membro da sociedade. A gente nunca pode ser julgado unicamente, porque a gente faz parte de um conjunto e a gente precisa olhar tudo que está ao nosso redor para primeiro entender o que se passa, para depois a gente pensar no processo de julgamento e de acusação. Vamos começar? Obrigada. Eu vou tentar passar essa parte só colocando que a Secretaria de Administração Penitenciária ela só se tornou Secretaria de Administração Penitenciária em 2011. Até então ela é a secretaria mais antiga do governo, do Estado, e só em 2011 que ela se denominou Secretaria de Administração Penitenciária, trabalhando unicamente o sistema penitenciário. Anterior a isso ela trabalhava outras situações. Pode passar. Pode passar. Arnaldo já falou da missão, da visão, então a gente pode ir adiantando, vou tentar correr. Não, mas nem tanto. Como Arnaldo colocou, em 2011, quando se teve essa reunião e ele foi convidado a estar na gerência executiva do sistema, foi exatamente nesse ano que foi criada a gerência executiva de ressocialização. Até então, existiam alguns trabalhos no sistema, mas não eram trabalhados de forma coordenada, eram pontuais, e muito mais se desenvolvia por parcerias com as universidades e com organizações e com as pastorais. Mas não existia nenhum trabalho organizado, planejado, voltado à reintegração dessa população, entendendo que
A gerência foi criada para executar unicamente o que a LEP diz e o que a Constituição garante. A Constituição garante que todas as pessoas têm direitos fundamentais, independente de estar privado de liberdade ou não. Esses direitos eles não são extintos quando a pessoa é condenada, né? E a LEP também determina que as pessoas que são julgadas e condenadas, elas estão cerceadas sim, mas que o Estado tem a obrigação de contê-lo, né, de privá-lo dessa liberdade e ao mesmo tempo de prepará-lo, né, para o convívio em sociedade. É isso que a LEP garante. Então, quando a gerência foi criada, ela foi criada justamente com esse sentido. Então, em 2011, na gestão do atual governador Carlos Coutinho, né, se pensou, se implantou, era o doutor Alisson Tagino que estava, né, à frente da secretaria, e se implantou a gerência de ressocialização, que vem trabalhar, né, com a perspectiva de desenvolver ações que trabalhem ao processo de reintegração das pessoas privadas de liberdade, ao mesmo tempo que a gente enxergou que primeiramente a gente precisaria trabalhar o sistema, as pessoas que estão e que fazem o sistema, para que futuramente a gente pudesse trabalhar as pessoas privadas de liberdade. Posterior a isso, a gente viu que a gente precisa trabalhar as duas coisas ao mesmo tempo, porque se a gente for esperar que o sistema seja trabalhado, vai demorar muito para que a gente chegue, né, a atingir a população privada de liberdade. Então, hoje a gente trabalha, né, as duas categorias, tanto, né, o sistema e as pessoas que compõem o sistema, quanto os privados de liberdade. O que é que norteia a ressocialização? Um programa denominado Cidadania e Liberdade. Então, o programa Cidadania e Liberdade foi elaborado, inclusive, com a contribuição da Universidade Federal da Paraíba, do Núcleo de Direitos Humanos, especificamente a professora Nazaré Zenaide, né, que é psicóloga e mestre em serviço social também, e ela contribuiu com esse processo de elaboração desse programa. E esse programa ele foca exatamente o que Arnaldo terminou lá. Nós trabalhamos na gerência com 5 eixos: seria o trabalho, a saúde, a família, a cultura e a educação. E aí eu vou destrinchar cada eixo desse mais à frente. Cidadania e trabalho, que é um dos eixos que a gente trabalha. Como o Arnaldo estava colocando aqui, e eu já reforcei, a gente tem um ciclo de violência e que precisam, em algum momento, ser quebrado. Porque a partir do momento que ele não quebra, ele só vai se tornar maior. E aí, uma das dificuldades que todas as pessoas hoje saem do sistema e encontram é o que fazer. Arnaldo colocou uma experiência de uma pessoa que estava chorando e que ele encontrou quase todos os dias. Isso acontece lá na gerência, quase todos os dias. Inclusive, teve um dia que chegou um rapaz, eu acho que ele tem quase 2 metros de altura, desse tamanho, todo tatuado, os olhos dele estavam vermelhos, os olhos dele verdes, estavam vermelhos, de tanto chorar. E ele dizia: minha família é de Santa Rita, eu estou no semiaberto e o que é que eu vou fazer? Porque eu não tenho dinheiro para estar indo para Santa Rita. Eu já tentei, fazia 2 meses que ele estava no semiaberto. Tenho tentado procurar emprego e todas as vezes que eu digo que sou preso, as pessoas me negam a oportunidade de emprego. O que é que eu vou fazer da minha vida? E aí a gente tem um programa dentro do sistema, no eixo do trabalho, nós temos um núcleo que desenvolve, que faz o cadastramento de todas essas pessoas que estão no regime aberto, semiaberto e no livramento condicional. Então, todos eles que saem, a gente solicita, a gente não obriga, né, eles são livres para se cadastrar desde que eles queiram, eles se cadastram nesse núcleo e aí a gente tenta, através de parcerias, encaminhá-los para o mercado de trabalho. E aí aconteceu com esse, ele não tinha se cadastrado ainda no núcleo, a gente cadastrou e, felicidade, que nem sempre acontece dessa forma, na mesma semana a gente conseguiu encaminhar ele para o mercado de trabalho. É uma satisfação quando a gente consegue fazer isso, mas não é um fato que acontece todas as vezes, porque ainda não temos os convênios, ainda não temos essas oportunidades de forma, né, abrangente, que a gente pudesse oportunizar para todos eles. Então, além disso, a gente tem buscado qualificar essas pessoas, mas temos encontrado alguns problemas. A Arnaldo já colocou, que a gente vai ver melhor lá no eixo de educação. A maioria das pessoas que estão privadas de liberdade, então não é fato, não é factório, é realidade.
Quando Arnaldo falava lá do Serrotão, foi implantado o campus avançado lá no Serrotão, e a gente não pode iniciar um curso superior. Apenas 13 pessoas de um universo de 700, só no Raimundo Asfora, eu não estou contando o complexo como todo, porque o complexo como todo dá muito mais de 1000. Só 700 pessoas, dessas 700, apenas 13 pessoas têm um nível médio completo. Como é que a gente iria iniciar um curso superior? Então, não teria como. O que é que a gente está fazendo? A gente está trabalhando o ensino formal, desde a alfabetização até o ensino médio, e aí, algum processo mais na frente, a gente vai iniciar com disciplinas básicas, de nível superior, para posterior a isso a gente tentar abrir um curso superior dentro da unidade prisional. Então, isso não é um processo que vai acontecer ano que vem nem depois. Diante dessa realidade, a gente vai precisar de um processo muito mais à frente. Esse problema, ele vai desembocar exatamente na formação profissional dessas pessoas. Se eles não tiveram acesso à educação, eles vão ter uma dificuldade muito maior da inserção no mercado de trabalho. E também nos causa um grande problema conseguir fomentar os cursos de qualificação profissional. Porque para fazer um curso de qualificação profissional, eles precisam minimamente ter um grau de instrução para poder participar desses cursos de formação. Então, a gente teve que baixar o nível dos cursos de qualificação profissional para uma área muito mais popular, para que eles pudessem se inserir. E aí, nós temos grandes parceiros nesse processo, que são, desde o início da gerência, o SENAC e o SENAI. E esse ano a gente tem mais um parceiro, que inclusive nós estamos visitando a casa deles, que é o IFPB, que é através do Pronatec, que é aberto para toda a população, mas existe uma cota determinada para o sistema prisional aqui no estado, 815 vagas, são específicas para as pessoas privadas de liberdade, e o FPB é um dos parceiros nesse curso de formação profissional. E desde já, eu já vou colocar, já vou fomentar uma questão. Me permitam e me desculpem ao mesmo tempo, mas, assim, eu sou exatamente isso que vocês estão vendo. Eu falo mesmo e depois eu penso nas consequências em alguns momentos. O IFPB hoje trabalha conosco apenas o regime semiaberto. Ou seja, esses cursos de qualificação profissional que o IFPB tem trabalhado conosco, o IFPB só tem trabalhado para as pessoas que estão no regime semiaberto. Então, a gente já iniciou um curso lá na CEAP. Por quê? Porque nós temos alguns trabalhando e esses que, no horário que eles não estão trabalhando, eles estão fazendo o curso. E também vamos estar iniciando o curso na penitenciária média, que eles saem de 6 horas da manhã e só se recolhem às 8. Então, durante o dia, praticamente não tem nenhum reeducando dentro dessa unidade. Então, durante o dia, o IFPB vai desenvolver mais um curso lá. E aí, qual é a minha provocação? É que esses cursos, que o IFPB se torne parceiro também, se não for para esse ano, mas para o ano que vem, também dentro das unidades em regime fechado. Por quê? Porque a gente precisa começar a preparar essas pessoas no momento que elas ainda estão dentro do regime fechado. A partir do momento que elas chegam no semiaberto, não dá para a gente começar a trabalhar com eles quando eles estão no regime semiaberto, porque eles já estão diretamente em contato com a rua. Então, se a gente não começar esse trabalho lá dentro, no regime fechado de educação, de capacitação profissional, quando eles chegarem no regime aberto e semiaberto, se a gente não começar a trabalhar isso, ele vai estar muito mais vulnerável a ceder ou a voltar a se envolver com a criminalidade, inclusive aceitando as propostas, que foi exatamente isso que esse rapaz me disse nesse dia. Ele disse: eu não sei mais o que fazer e eu estou quase aceitando a proposta que eu estou recebendo todos os dias de voltar a traficar. Porque é um dinheiro que se julga fácil e que todos os dias chegava alguém para ele pedindo para que ele fizesse. E ele iria receber por isso. Então, assim, se a gente começar a trabalhar lá dentro, a possibilidade dele, quando chegar no regime semiaberto, vai diminuir. Não significa dizer que ele não vai se envolver. Pode ser que sim, alguns sim. Mas se a gente começar a trabalhar, a gente vai diminuir muito essa probabilidade.